Fala pessoal, beleza? Nessa aula vamos falar um pouco sobre os flip-flops, certo? Pessoal, nas aulas anteriores falamos sobre os LET, certo? LET SR com portas NAND e LET SR com portas NOR, beleza? E agora vamos introduzir um pouco o conceito de flip-flops, certo, pessoal? Então, nessa aula vocês vão aprender por que é flip-flop, entendeu? E por que a gente já usava a nomenclatura LED e agora usa flip-flop. Então, essas diferenças são importantes, né, para a gente saber a diferença de diferenciar cada categoria, né? Então, vamos adiante. Pessoal, primeiro a gente vai falar aqui sobre cursos digitais, certo? É um pequeno assunto no meio de flip-flops, né? Mas importante a gente saber também, certo? Então, a gente está seguindo a ordem do livro, né? E por isso também a gente vai falar um pouco sobre os pulsos digitais. Pessoal, é, vemos aí, certo, que no pulso digital a gente vai ter o tempo de descida. Deixa eu ligar aqui o laser. A gente vai ter o tempo de descida, pessoal, e também vai ter o tempo de subida, certo? Então, pessoal, vemos aqui que temos aqui o pulso negativo e esse aqui um pulso positivo, certo? Gente, vocês olhando aqui de cara, certo? A gente sabe qual vai ser o tempo de descida, né? Porque vem aqui, ó, no 1 e passa para o 0, entendeu? Então, esse aqui será o tempo de descida, certo, pessoal? Lembrando que tanto o tempo de descida quanto o tempo de subida, né, pode ser definido como o tempo que a tensão leva para variar entre 10% e 90%. Entendeu, pessoal? Então, o tempo que leva para variar de 90%, nesse caso, a 10%. Entendeu? No tempo de descida. E o tempo de subida, pessoal? Simples, certo? Ele vem descendo aqui, ó, e depois vem subindo. Então, esse vai ser o tempo de subida. Lembrando, entre 10% e 90% também, pessoal. Beleza? Então, tempo de subida a gente tem TR e tempo de descida a gente tem TF. Beleza? No pulso negativo. Gente, e o pulso positivo? Gente, vai só inverter, né? Mas você olhando pela lógica, você vai saber também. Então, o pulso vem aqui no 0 e depois vai subir para o 1. Então, isso aqui eu tenho o que, pessoal? Tempo de subida, né? Gente, está aqui no 1, depois vai para o 0. Isso aqui, logicamente, é o tempo de descida, beleza? Gente, falando um pouco de flip-flop com clock, certo? Gente, esses LEDs que a gente viu antes de chegar a flip-flop, na verdade eram sistemas assíncronos, onde a saída do circuito podem mudar de estado a qualquer momento em que uma ou mais entradas também mudarem, certo? No sistema síncrono, pessoal, que é o que a gente está vendo agora, né? Flip-flops com clocks, ele funciona diferente, pessoal. Ele vai depender, a mudança de estado desse circuito vai depender do clock, entendeu? Então ele não depende mais só das entradas, tá entendendo? Ele depende também do estado do sinal do clock. A gente vai ver direitinho isso com alguns exercícios que a gente vai ver depois, nos próximos slides, certo? Pessoal, por que os sistemas digitais em sua maioria são síncronos, certo? Pessoal, os sistemas digitais em sua maioria são síncronos, certo? Porque o projeto e a análise de defeitos são mais fáceis em circuitos síncronos, beleza? Esse é o motivo. Agora vamos ver é, o primeiro flip-flop com clock, né? Pessoal,
Antes de falar primeiro flip-flop com clock, né? É, o flip-flop com clock vai ter uma ou mais entradas de controle, certo? As entradas de controle deixam as saídas do flip-flop prontas para mudar de estado, como eu havia dito. Porém, a transição ativa da entrada do clock é que de fato dispara a mudança de estado. Pessoal, o que essa afirmação está querendo dizer? Que apesar das entradas ela de certa forma controlar o flip-flop, certo? Ela comanda o flip-flop também, mas quem manda mais é o clock, entendeu, pessoal? É como se o flip-flop, pelas entradas de controle, ele mandasse o comando, mas o clock que diz a hora de acionar ou não essa entrada que foi feita. Beleza, pessoal? Falando um pouco aqui, fica um pouco teórico, mas depois a gente vai compreender isso aí direitinho. Bom, pessoal, aqui a gente tem a representação do flip-flop com clock, beleza? É, a entrada clock é sempre disparada por borda, certo, pessoal? O que significa que essa entrada é ativada pela transição do sinal de clock. Isso é indicado por um pequeno triângulo na entrada CLK e diferencia os flip-flops do LED, que são disparados por níveis. Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui, ó? Aqui temos a representação de flip-flop, né? E temos esse triângulozinho aqui, pessoal. Esse triângulo sozinho aqui significa que é ativado por borda de subida, certo, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? E quando tem o triângulo e a bolinha aqui, a gente considera que o flip-flop ele está sendo acionado por borda de descida, beleza, pessoal? Aqui é a representação, ó, da borda de descida, tá certo? Então, pessoal, falando agora do primeiro flip-flop com clock, né? É o flip-flop SR com clock, beleza? A gente tem aqui o circuito interno, certo? De um flip-flop, pessoal, SR disparado por borda. Gente, como vocês estão vendo aqui, ele é formado por duas portas NAND, certo, pessoal? A gente pode até fazer uma aulinha depois, fazendo cada caso aqui, né? Fazendo a tabela da verdade de cada caso, assim como a gente fez nas aulas anteriores, né? Certo? Então, ele é formado por duas portas NAND, certo? Na verdade, por quatro portas NAND, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, certo? Porque isso aqui é uma porta NAND, isso aqui também, certo? Porque a gente tem que lembrar da regra álgebra booleana, certo, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa disso, certo? Então, vemos aqui que o clock, certo? O clock vai entrar aqui no primeira NAND e vai entrar também na segunda NAND ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? É possível a gente fazer uma aula só analisando essas entradas, certo, pessoal? Cada situação. É uma aula que vocês vão entender melhor um pouco desse circuito interno, né? Mas é um pouco longo de fazer essa análise, certo? Por isso, nessa aula eu não abordei isso, beleza? Só abordei a parte realmente da tabela da verdade, essas coisas que caem mais na prova, certo? Mas se vocês quiserem fazer isso aqui em casa, ou então eu posso também preparar uma aula sobre essa análise. Pessoal, falando agora mais especificamente, né, do flip-flop SR com clock. Então, pessoal, apesar da mudança de estado só se dar na borda do clock, é,
a tabela da verdade, ela possui a mesma saída do LET SR, certo? Com portas NOR, pessoal. Então vamos lembrar, certo? A tabela da verdade do LET SR com portas NOR, certo? Lembrando, pessoal, nesse caso aqui, desse flip-flop, que a gente viu que ele é disparado por borda de subida, certo, pessoal? Então, na tabelinha da verdade, se eu quiser botar isso aí para reforçar, é bom, certo? E a saída vai ser isso aí, certo, pessoal? 0 e 0 não muda, 0 e 1, 0, 1 e 0, 1, 1 e 1, indeterminação, beleza? Então, pessoal, perceba que é a mesma coisa do LET SR com portas NOR. Só vai mudar a questão da borda, ó. Adicionou mais uma coluna que a gente chama de borda. Depois a gente vai ver como é que funciona essa borda, beleza? Então, pessoal, aqui eu estou dizendo aqui, ó, não muda é o nível de saída anterior à borda de subida de clock. Então, ele vai manter o nível anterior, certo, pessoal? Quando tiver 0 e 0, ele vai manter o nível anterior, da mesma forma do LET SR com portas NOR, certo? E nesse caso, borda de descida, está falando aqui, ó, nesse caso, borda de descida de clock não produz mudança em Q. Por que a borda de descida não produz mudança? Porque, pessoal, aqui nesse caso, ó, defini que ele era acionado por borda de subida, entendeu? Não de descida. Agora, se tivesse uma bolinha aqui, né? E esse triângulo, aí sim, esse caso aqui ia produzir mudança, né? Mas nesse caso não vai produzir, porque ele é acionado justamente, ó, só quando temos borda de subida, beleza? Então vamos adiantar, pessoal, para a gente sair um pouco da teoria e entender como que o flip-flop SR com clock ele vai funcionar na prática, né? Poxa, né, eu acabei de falar que é a mesma saída do LET SR com portas NOR, mas vocês podem estar se perguntando se é a mesma coisa, então para que criou outro nome, né? Criou outro nome, pessoal, por causa do clock, entendeu? E aí vai mudar. A gente vai ver que na análise, quando a gente for analisar, ele vai mudar. Não vai ser a mesma coisa do LET SR, entendeu? Apesar de ter a mesma saída, porque quem comanda a mudança é o clock. Beleza? Vamos lá mais para frente para a gente ver isso direitinho. Bom, pessoal, eu separei esse exercício aqui para a gente fixar o entendimento e o raciocínio que foi construído durante a aula, certo? Então, com esse exercício aí, a gente vai entender direitinho como o flip-flop SR com clock ele vai funcionar, tá certo? Então, eu vou ler o enunciado aí, pessoal. Abaixo temos traçado as entradas do flip-flop SR com clock. Com base nisso, trace corretamente a saída aqui. Considere que a saída aqui esteja em nível 0, ou seja, que 0 é igual a 0, e também que o clock é acionado por borda de subida. Gente, a primeira informação que a gente tem que ver quando a gente está diante de um flip-flop SR com clock é se ele é ativado com borda de subida ou de descida, né? Só tem essas duas alternativas, certo? No caso aqui, ele disse o que, pessoal? Vou até alterar aqui, opções de ponteiro, ó. Ele é acionado por borda de subida, certo? Ele é acionado por borda de subida. Então, pessoal, ele só vai mudar de transição na borda de subida do clock. É isso que ele está dizendo para a gente, pessoal. Então, eu vou passar para frente aqui para vocês verem. Ó. Certo? Já anotei aqui, o flip-flop dispara na borda de subida, beleza? Então, pessoal, quem são as bordas de subida? Marquei aqui, ó, pessoal. Vamos marcar quem são todas as bordas de subida nesse clock. Esse aqui, certo? Borda de subida, vem borda de descida, borda de subida de novo. Vou marcar de novo. Vamos lá, borda de descida para baixo, borda de subida. Vamos marcar de novo. Borda de descida
Borda de subida de novo, descida, subida e descida. Show? Beleza, pessoal. Marquei todas as bordas de subida para eu facilitar essa resolução, pessoal. Por que eu marquei a borda de subida? Porque a questão disse que o clock é acionado por borda de subida, pessoal. Beleza? Poderia ser que ele dissesse que era borda de descida. Se fosse, eu marcaria de descida aqui, certo? Todas de descida. Mas como o exercício disse que era de subida, eu marquei a de subida. Beleza? E marquei para a gente facilitar a resolução do nosso exercício. Então, vamos lá, pessoal. Disse que Q inicial é igual a zero, beleza? Então, beleza. Como é que vai se dar essa análise? Pessoal, se Q é igual a zero, ele vai continuar zero até a próxima transição de borda, beleza? Que, no caso desse exercício, borda de subida, né? Então, vou parar na de subida, pessoal. Então, pessoal, o que é que vai acontecer agora? Ele vai continuar no zero, certo, pessoal? Por quê? Aqui a gente tem zero, né? E zero, certo, pessoal? Se a gente for analisar 0 e 0, 0 e 0 será não muda, certo, pessoal? Não muda, beleza? Então, eu vou continuar no não muda até a próxima borda, beleza? Até a próxima borda. Gente, a próxima borda vai ser o quê? Vai ser o quê? S igual a... Eu vou traçar aqui a tabela da verdade para ficar mais fácil, certo? SR 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Aqui o CLK vai ativar em borda de subida, certo, pessoal? Borda de subida, borda de subida e borda de subida. Que é um C, beleza? E o resultado, certo? Que o resultado vai ser o mesmo do LET SR com portas NOR, certo, pessoal? Então, aqui o 00 não muda. Não muda. O 0 e 1 é 0. E 1 e 0 é 1. E aqui é uma indeterminação, certo? Então, vamos lá, pessoal. Continuar nosso exercício. Beleza, vou continuar até a próxima borda, pessoal, né? Porque ela não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque é 0, a entrada S é 0 e a entrada R também é 0. S 0 e R 0 não muda. Show. Próxima borda, pessoal. Próxima borda eu tenho 1 e 0. 1 e 0 temos o resultado 1. Então vai transitar para 1, pessoal. Show. Até a próxima borda. Gente, o que é que vai acontecer nessa borda, pessoal? Temos S0 e R1. S0 e R1 temos 0, certo? Então vai transitar para 0 novamente, pessoal. Gente, cheguei na próxima borda, beleza? Pessoal, o que é que vai acontecer nessa borda? Depende. O que é que a gente tem em S nessa borda? Temos 1. E o que é que a gente tem em R? Temos 0, certo? S1, R0, mantemos em 1. Então vai transitar para 1, pessoal.
Show? Próxima borda, pessoal. Vou continuar o meu sinal, certo? Gente, não se confundam aqui. Vou continuar o meu sinal e só vou pensar em transitar ele quando chegar na próxima borda, certo? Sempre vai ser assim. Então, chegou na próxima borda, o que é que vai acontecer, pessoal? Depende do que tem S e R, né? S a gente tem 1 e R a gente tem 0. 1 e 0 é 1. Então, pessoal, não temos mais borda, então não temos mais borda de subida, né? Tem uma de descida aqui, mas só vai acionar em subida. Então, vai se manter em 1 e a gente vai concluir o exercício nesse momento, pessoal. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro essa videoaula, beleza? Na próxima aula a gente vai ver o flip-flop JK, né, com clock. A gente vai ver que ele vai ser, na verdade, o flip-flop JK vai ser uma melhora do flip-flop SR com clock. Beleza, pessoal? Depois a gente vai tratar um pouco qual foi essa melhora no flip-flop JK, né? Mas acredito que nessa aula deu para ficar claro o funcionamento do flip-flop, né? SR com clock. E a próxima videoaula a gente vai ver o flip-flop JK em detalhes e qual foi essa mudança que houve essa melhora, né? Então valeu, pessoal. Se tiver alguma dúvida é só comentar aí, deixar nos comentários, beleza?